Então, Josué, como ficaria então, no caso do método autodidata, como é que ficaria a questão da socialização dos indivíduos e como ficaria, por exemplo, a questão como seria atestado o conhecimento dos discentes, por exemplo? Como seria testado e testado, né? Testado e atestado o conhecimento desses discentes nesse método autodidata. Porque da forma que eu coloco aqui nos vídeos, que eu falo muito sobre o sistema autodidata. Mas não há um desprezo 100% das escolas, não é um desprezo na verdade. Na verdade é uma crítica construtiva e uma observação. Testado e atestado tem e deve ser o conhecimento dos discentes. Agora não precisaria ser tão difícil e tão caro. Porque quando você ingressa na universidade ou na faculdade, você paga muito caro. Então esse sistema de monetização do conhecimento, ele limita quem vai acessar. Ele limita porque não são todos que têm acesso. Ah, mas muitas pessoas se formam em escola pública. Beleza, parabéns. Mas não é a maioria, é a minoria. Talvez sejam até exceções. Na maioria das vezes são exceções à regra. A regra é a maioria desses discentes das escolas, principalmente escola pública, não passar de ensino médio, ensino fundamental, ou não conseguir se formar um grande médico, um grande jurista. Dificilmente, e até o próprio sistema, ele não apresenta esses cursos para a maioria da população, né? Não apresenta essas oportunidades. Existe, mas são exceções a regras, entendeu? São exceções a regras, são minoria de pessoas que alcançam sucesso através de um ensino público, por exemplo, que ele é bem limitado. Ele é bem limitado, porque você vai, ensino médio, tá, de lá você tem que iniciar na faculdade ou universidade privada. Ah, mas tem muita universidade pública. Tem, beleza. Mas é como eu tô falando, é a minoria. É a minoria. Como seria atestado o conhecimento dos discentes no sistema autodidata? Tranquilo. O sistema até poderia exigir o teste, atestar esse conhecimento para certificar. Por exemplo, eu não confiaria em um médico que não fosse atestado. Testado e atestado e aprovado com o seu certificado de medicina, o seu diploma de medicina. Porque aí nós estamos falando de vidas, né? Isso abrange todas as áreas, né? O conhecimento, ele envolve vidas. A questão de atestar o conhecimento, né? Testar e atestar envolve a questão de vidas humanas. Então tudo está envolvido. É algo a se pensar. Então nós poderíamos trabalhar nisso. Eu não tenho uma resposta quanto a isso, assim, 100%, mas poderia se pensar uma forma de testar e atestar esses autodidatas, mas não com o método sofista, cobrando caro por isso, e dificultando. Deveria haver um incentivo, por isso que eu sou a favor da multiversidade, que seria uma escola pública, uma universidade ou faculdade pública, com esse nome, multiversidade pública, onde os indivíduos ingressariam ali, adquiriam conhecimento, poderiam estudar no sistema autodidata, mas se o indivíduo quisesse se formar numa determinada área, fosse oferecida a oportunidade dele ingressar nessa área, se formar nessa área, por exemplo, da medicina, que é muito importante, porque envolve vidas humanas. Então, lógico, odontologia, medicina, né? Anatomia, entendeu? Tudo que envolve a questão de vidas humanas poderia se abranger para todas as áreas, concordo, mas principalmente para essas áreas que envolvem questão de vidas humanas, medicina, né?
anatomia, odontologia, entendeu? Tranquilo. Então assim, poderia-se criar uma multiversidade onde esses indivíduos autodidatas ingressassem lá, mas sem aquela dificuldade, sabe? Sem aquela coisa burocrática e dificultosa e sistematizada e limitante. Ingressa, que você quer ser? Quer ser médico. Beleza, continua o seu sistema autodidata, mas nós precisamos te passar aqui os critérios para se formar em medicina. Beleza, passa os critérios, mas que não fosse tão caro para se fazer isso. Pega os critérios, estuda as apostilas, estuda os métodos, estuda os livros. Aí depois passa pelo teste para ser atestado ou reprovado. Faz o teste, né, para que se possa atestar o conhecimento desse indivíduo, do médico no caso, do indivíduo que está estudando medicina, e não fosse cobrado tão caro para isso. Porque o que mais pesa na formação do indivíduo, para falar a verdade, é a questão financeira e monetária. A gente vive num mundo metacapitalista. Um mundo capitalista e metacapitalista. Então tudo é dinheiro. Eu acabei de vir da reunião da escola do meu filho. O seu filho estuda escola pública? Estuda, eu estou dentro do sistema. Eu estou na Matrix. O que é que eu posso fazer? O que eu posso fazer é amenizar esse efeito. Incentivando o meu filho a estudar em casa e buscar conhecimento por conta própria. E não aceitar tudo pronto que é trago da escola. Vai se aproveitar muita coisa? Vai se aproveitar muita coisa. Se não fosse sabotado, se aproveitaria tudo. Mas a questão é que o próprio sistema, ele sabota, ele limita, ele oculta, ele omite e às vezes até mente. Tem muita coisa que se aprende na escola que não é verdade. Então, para testar o conhecimento do autodidata, beleza, ingressou lá. É como eu sempre digo, teria que ser feito um reset, né? Um reset, uma revolução cultural, algo assim. Não a revolução cultural de Mao Tse Tung lá, da China comunista, que matou 70 milhões de pessoas. Mas uma revolução cultural no sentido do saber em si. No sentido do conhecimento. Um reset. E isso teria que ser trabalhado das gerações de agora em diante. Seria uma coisa que levaria algum tempo. Seria uma coisa para ser alcançada a médio e longo prazo. Uma coisa que pode ser alcançada a médio e longo prazo. Se começarmos agora, através dessa próxima geração. Seus filhos, os meus filhos. Seus netos, os meus netos. Não tire ele da escola, nem da faculdade, nem da universidade. Porém, incentive o sistema autodidata, fiscalize, observe, preste bastante atenção e não confie. O que eu deixo claro é não confie. Beleza? Eu comecei a prestar atenção e ainda não estou aqui radicalizando, nem generalizando. Mas eu comecei a prestar atenção no comportamento de muitos estudantes, principalmente adolescentes, jovens e adolescentes. O comportamento deles. Você observa que muitas pessoas formadas, com diploma, entendeu? Pessoas cultas, deveriam ser, né? Deveriam ser cultas, mas o que você vê é um desastre absoluto. O comportamento dessas pessoas, a mente reptiliana, porque não é trabalhado o intelecto do indivíduo, é trabalhado mais o lado competitivo, material, a disputa, o lado egoísta, sabe? E não se toca muito nesse quesito de formação interna, a pessoa como pessoa, o ser como ser, e não simplesmente educar para se alcançar um objetivo, sucesso na vida, ser alguém importante, com uma profissão reconhecida, fama, reconhecimento, um bom emprego com um bom salário. Empresário só de acordo. Para que vocês sejam um empresário, um microempreendedor, eu até apelidei essa questão de empresário de colaboradores harmônicos. Eu não sou a favor de vassalo nem de suzerano.
Entendeu? Não sou a favor de vassalo nem suzerano. Eu sou a favor de colaboradores harmônicos, cooperadores harmônicos. Então, a questão de ser empresário, ser microempreendedor, é uma boa, porque aí você gera emprego, porque o governo não gera riqueza. O que gera riqueza é a iniciativa privada mesmo. É a iniciativa privada que gera riqueza. O governo não gera riqueza. O governo explora a riqueza e a pobreza para fins pessoais. O governo não gera riqueza, quem gera riqueza é a iniciativa privada. O governo, ele não gera riqueza, ele explora a riqueza e a pobreza, tá? Ele explora a riqueza e a pobreza com interesses obscuros e egoístas, com interesses monocráticos e autocráticos. É assim que é o Estado. Não se iluda com democracia. O Estado, ele é autocrata e muitas vezes monocrata. Por exemplo, no poder executivo, os governadores, presidentes, eles têm poderes autocratas, monocratas e autocratas. Eles têm esses poderes. O decreto é um exemplo disso. O decreto é um poder monocrata, autocrata. Tem muita coisa que não passa pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, que um presidente, um governador no executivo pode fazer. Simplesmente porque ele decidiu fazer. Entendeu? Então não se iluda com democracia representativa. Porque ditadura, existe ditadura até do proletariado. Até ditadura do proletariado existe. O que é uma ditadura? Quem dita as regras. Quem está ditando as regras é um ditador. Independente se é num país democrático, se é num império, num reinado, em uma república. Ditador é quem dita as regras, senhores. Então existe ditadura até do proletariado. Então não se engane com democracia representativa. Ah, é menos pior, o efeito é menor? É. Mas não é 100%. O poder monocrático e autocrático existe. Até porque Supremo Tribunal Federal, STF, que é a Suprema Corte, ela ainda ela se refere ainda ao Brasil reinado. Suprema Corte era no reino, era reinado. Era reinado. E até tendo os 11 do colegiado, lá no Supremo Tribunal Federal, ainda assim alguns agem com poder monocrático e autocrático. Todo mundo sabe como é que é o Brasil, como funcionam as coisas aqui. Entendeu? No próximo vídeo eu falo mais. Josué o Pensador. Forte abraço. Josué o Pensador no Kawai. Josué o Pensador Brasil. Josué o Pensador DF no Kawai e no YouTube. Forte abraço e até o próximo vídeo.